seu bairro. Portanto, a mobilidade requer a criação de centros de serviços em bairros também, para permitir, assim, que o deslocamento de um morador para buscar serviços, sejam eles bancários ou serviços de governo, esse deslocamento se dê na menor distância possível. Esse é o conceito de mobilidade urbana. Não é só o conceito de circulação ou o conceito de estabelecimento de novas linhas de transporte para atender uma cidade. Portanto, o conceito tem que estar encaixado na possibilidade efetiva de atender, de favorecer quem anda a pé, levando a proximidade dos serviços como um elemento capaz de resolver um problema de deslocamento, mas de lhe dar conforto para na prestação desse serviço. Então é fundamental que esse conceito seja absorvido pela legislação de mobilidade e implantado pelas cidades sobre esse conceito, e principalmente com essa obrigação. Senão nós ficamos atendendo sempre a política de quem possui veículo, a política para atender o sistema de transporte público, como se essa fosse a questão principal. O atendimento principal na mobilidade urbana é o cidadão, e não as empresas de transporte, não veículos. Porque senão nós ficamos o tempo inteiro preocupados como é que nós vamos alargar pistas, como é que nós vamos colocar sistemas de transporte de massa para evitar um processo de deslocamento de veículos, ou como é que nós vamos construir mais e mais estacionamentos para permitir, assim, uma comodidade maior para quem possui veículo. Essas medidas são importantes, essas medidas devem ser adotadas, mas a medida mais importante é exatamente pensar no cidadão. Como é que nós vamos criar as condições efetivas para que a mobilidade se processe? E a mobilidade tem que ser vista a partir de cada cidadão, e não a partir dos interesses agora associados a esse ou aquele modal de transporte. O modal se encaixa como uma ferramenta na mobilidade, mas o modal de transporte não pode ser a prioridade na estrutura da mobilidade. Ele é uma ferramenta de solução para a mobilidade, e não a mobilidade como sendo um instrumento de viabilização desse ou daquele instrumento, dessa estrutura modal apresentada em cada cidade. Portanto, eu creio que é